Ok, pessoal, depois desse capítulo de ontem, não tem como simplesmente uma análise conseguir responder todas as dúvidas, mas nem a pau. E eu queria iniciar esse quadro do canal aqui, que eu já tava tendo uma ideia há um tempo, mas já avisando aqui, não vai ser toda semana que eu vou trazer ele. Só que quando tiver muitos pontos a se discutir profundamente, vai ser necessário, tá ligado? Já que não vai dar pra cobrir tudo só em uma análise de 10 a 20 minutos que nós faz ali, tentando sempre trazer o mais cedo possível pra galera ficar sabendo que saiu o capítulo. Vamos lá pegar as partes desse capítulo que geraram muitas discussões, pelo menos no meu ver, e explorar um pouco mais elas. Isaac fez com que o time do Ubers parecesse estar o ajudando. Eu sei que de primeiro ver, esse ponto parece um pouco estranho, só que realmente se tu for parar pra perceber, o Yoshi simplesmente colocou todo mundo no bolso. Seja os companheiros de time dele, seja os seus adversários. O fato é que durante aquele dia ali, no sábado, onde passamos apenas com as imagens ruins vazadas, muita gente não botava fé no gol. Eu vi os mais diversos tipos de comentários. Era tipo, ele tava impedido. Era comentário dizendo que o Ubers deixou ele ter feito o gol. Que sim, velho. Realmente era muito estranho na partida para a qual o Prota ia enfrentar o time mais defensivo da liga, ele simplesmente marcar um gol tão assim no início, sabe? Foi inesperado pra mim, foi inesperado também pra muita gente. E só quem deve ter conseguido realmente prever que ia sair um gol em 3 capítulos do jogo foi o próprio Kaneshiro. Não tem como, velho. Tem que aplaudir o efeito surpresa que esse capítulo conseguiu nos causar, mas não para por aí. Esse sentimento de que o time tava ajudando o Isaac não é algum tipo de loucura minha e de geral. Muito pelo contrário. Pra falar a real, essa sensação é realmente confirmada com o Yoshi utilizando o zagueiro do Ubers como parede contra o Yukimiya. Os dois tiveram um choque ali se batendo e enquanto o Prota seguiu lindamente como se não fosse nada, essa mesma situação se repetiu logo à frente, quando vemos, por exemplo, ali o Lorenzo ficar na cola do Kaiser e acabar também impedindo completamente o Michael de fazer qualquer coisa. E é nisso que eu já quero entrar agora adiante. Lorenzo avaliou errado quem era o Eyes do Bastard. Eu não digo isso de forma direta por causa que eu sinto que realmente o Kaiser é o Eyes do Bastard, só que essa partida é onde essa posição está em jogo. E justamente por isso, o próprio Lorenzo se apegou demais aos valores e também ao nome que o próprio tem como top 11 mundial. E isso acabou no final das contas auxiliando o Isaac na sua própria jogada. Sem sombra de dúvidas, sabemos bem que ele já deve ter ficado ligado nisso após esse gol, mas mesmo antes dele acontecer, o próprio se perguntou como o valor do Isaac podia ser apenas 50 milhões. Com uma rápida leitura de uma jogada onde o Prota cancelou um dos principais ataques do Ubers, o Dom já conseguiu perceber que ele valia muito mais que isso. É isso que significa ser um grande zagueiro. Você reconhece perante a ti um grande atacante só no instalar de dedo, sua primeira jogada, tá ligado? No final das contas, teremos sim grandes mudanças vindo aí no sistema tático do Ubers. O jogo tá só começando e talvez ter tomado esse de início sirva pro time se reestruturar de uma maneira que tire vantagem de terem tomado esse gol. Não é possível que eles só tenham isso pra combater eles, tá ligado? Vamos ser sinceros, tem mais coisa aí, tá na cara que não é apenas isso. Só que a derrota deles pro PXG tem algo por trás. E se você lembrar bem, o Isaac pediu pro Noah todas as imagens do jogo onde o rei marcou 3. Só mantenha isso aí na sua mente, por causa que se o Isaac tem as imagens daquele jogo, ele sabe todos os sistemas táticos que o Ubers utilizou ali. Então, pode ser que o Isaac tenha contramedida até pra contra-resposta que o Ubers for mostrar. Ambidestria. Eu acho que sem sombra de dúvidas esse é um dos pontos principais do capítulo, pois ele se liga diretamente com o próximo, né? Essa situação do Yoshi ter pegado nas suas memórias o que lhe atrapalhava sempre foi desenvolvido um pouco melhor ali por mim nas previsões do capítulo, que já saíram no canal secundário, é só passar por lá depois pra tu dar uma olhada. Só que ele ter visto o Igaguri forçando uma falta em cima do Raishi fez com que o próprio descobrisse o seu ponto negativo, exatamente aquilo que destruía o seu estilo de jogo. Sai
Kaiser vieram em respectivos tempos diferentes, em respectivos momentos diferentes ali da sua carreira como jogador, o desequilibrando. E isso fazia sempre com que a sua arma de chute direto de direita fosse destruída. No momento onde ele parou para olhar como contornar essa situação, ele se deparou com esse valor, 100%. Utilizar tudo o que eu tenho à minha disposição, ou seja, suas duas pernas. Eu quero trazer um adendo que é na forma como eu interpreto essa situação. Por mais que o Yoshi tenha feito um chute de esquerda maravilhoso, digno de chamar de movimento de balé, com a estrutura corporal ali que ele ficou posicionada de forma esplendorosa, ainda assim, isso não significa que ele virou ambidestro. Vamos cair na real, né, pessoal? Por mais que foi sim bonito e tal, temos que concordar que o tempo que passou continua sendo muito curto pra você desenvolver outra habilidade numa perna, tipo, nivelar com a primária, tá ligado? Claro que a sua esquerda agora se tornou mais uma arma na qual os seus adversários vão ter que ficar de olho, só que pra mim, pelo menos, pra chamar uma pessoa de ambidestra, ela tem que ter um nível em ambos os lados similar, e não é possível que em 5 dias isso tenha acontecido. Eu, pelo menos, não quero aceitar dessa forma. Eu não tô menosprezando o que o Yoshi desenvolveu aqui. Provavelmente durante essa última parcela de tempo que ele teve, esses 5 dias, o nosso prota sim chegou ali no Kunigami e tentou tirar dele tudo o que tinha. Tipo ali, provavelmente ele perguntou pro Kunigami como ele tinha desenvolvido a sua ambidestria, que treino ele tinha feito. E com isso, né, basicamente o prota aplicou em si mesmo. Claro que ainda temos a dúvida de como exatamente seria essa situação do Rensuke todo emo revoltado ajudando o prota. Mas se você for olhar bem pra toda essa saga, não é como se ele tivesse brigado com o Izagi. Ele só tá mesmo mais na dele, tá ligado? E mesmo se ele não tiver aceitado de primeira, provavelmente o Izagi deve ter feito que nem com o Rin, tá ligado? E ficado seguindo o Kunigami pra todo canto e copiando seus movimentos. Eu tenho certeza que isso deve ter acontecido. De qualquer forma, manda a sua opinião nesse tópico, por causa que esse é um daqueles que eu realmente fiquei me perguntando como exatamente se desenvolveu para chegar nessa determinada situação que foi o resultado. O melhor, pô, é que a página que mostra o gol prova pra nós que o Kunigami não tá surpreso com a canhotinha do prota. Então tem certeza, pelo menos pra mim, o autor meio que já deixou auto-induzido pra onde é que vamos seguir nesse próximo capítulo. Só que agora vamos para os últimos 3 pontos do vídeo. Primeiro eu vou juntar logo 2. Como que fica a disputa entre Kaiser e Izagi? E junto disso, Izagi se tornou atacante? Ele vai ganhar sua vaga? Bem, no meu ver, sim. Tudo vai depender do próprio Noah pro Izagi ir mais ali pra frente na formação. E eu realmente sinto que se for uma promessa ele tem que cumprir, né? E é o que o prota sempre quis ali, jogar na frente. Mas ainda fica na dúvida de onde exatamente ele entraria. Tipo, no lugar do Green, é um dos atacantes ali que tem menos espaço desenvolvido, né? É problemático demais tentar caçar apenas uma escolha pra ele seguir. Imagina o cara que sempre quis estar nessa posição há mais de 2 partidas, virando atacante central. Diga aí, ia ser massa, tá ligado? Eu não vejo essa situação acontecendo, até por causa que, no meu ver, não seria a melhor posição pro Yoshi. Só que sobre essa situação dele e o Kaiser, uma coisa que ficou muito na minha garganta nesse capítulo é o que teria acontecido se o Michael tivesse conseguido vir pra cima do prota em vez do Ness. Por mais que os dois confirmaram pra si próprios que ganhariam ali quem fizesse mais gols no começo da partida ali, entrando pelo túnel, o Yoshi nem passou o número dele total ainda. Eu acho que o Kaiser tá com 2 gols, e agora o Yoshi tá com 1. E ainda tem a possibilidade deles marcarem mais 2, tá ligado? Então vai ser uma disputa. E dependendo pode variar, por causa que tem 2 sentidos que torna isso tudo aberto. Num deles, pelo menos pra mim, eu só realmente aceitarei que o prota o superou o Kaiser, botou ele no seu devido lugar, quando ele vier pra cima dele, tipo, os dois terem o confronto, tá ligado? E mesmo com ele vindo pra cima, o Yoshi ter deixado ele comendo poeira, tá mais do que claro que o Kaneshiro deixou isso em aberto mais pra frente desse jogo, ou até pra o do PSG, já que aqui nesse podem os dois ficarem empatados, tipo, o Izagi faz 2 e o Ubers ganha de 3-2, e aí a partida acaba com os dois estando com o mesmo valor de números. Essa é a segunda ideia que
pode acontecer, mas não sei, né? No meu ver, o que vai definir tudo agora será a escolha do Lorenzo. Ele não pode marcar os dois ao mesmo tempo, só que vimos que ele consegue parar o Kaiser de certa forma. Não foi diretamente, né? Mas tipo, já foi 2 vezes que o ataque do Kaiser, ou pelo menos o que o Kaiser estava planejando fazer, foi cancelado por ele. Então, como seriam essas situações acontecendo, sabe? Tipo, o Kaiser indo pra cima do Izag e os dois duelando ali, agora com o Izag tendo melhorado. O Lorenzo enfrentando o Proto, eu tô muito curioso pra chegar a esse momento. Ou até, sei lá, os 3 juntos, tá ligado? Pra mostrar logo o nível que o Proto tá. Eu vou fazer algum vídeo sobre isso durante essa semana, mas assim, vamos pro último ponto que se interliga com esse diretamente. Como que fica pro Ubers agora? Os fãs do time estão abalados, não precisa mentir, pô. Ninguém que torce pro Barça esperava uma dessas. Imagina quem tava botando fé na defesona do Ubers inigualável. Mas nós temos que lembrar de uma coisa, né? Essa defesa perdeu pro PSG, não tem o que fazer, uma verdade irrefutável. Bem, por mais que eu ainda esteja em cima do muro sobre pra quem exatamente torcer nessa partida, e realmente eu tô mais nessa de, tipo, querer ver tudo acontecendo pra todos e tanto faz, todo mundo tendo espaço, os personagens que eu gosto fazendo gol, tocando, driblando, tendo a sua participação ali, pra mim já basta, tá ligado? Eu só quero ver o desenvolvimento de cada um dos principais, pelo menos. Tem que ter gol do Rei, na minha opinião, até o final da partida. Tem que ter o meu Aiko ali, cortando alguma jogadaça do Kaiser, por exemplo. Só que tudo isso se envolve apenas em cima de um carinha, o Snurf. Isso foi uma percepção que eu não tinha tido, mesmo tendo visto antes. Só que é por isso que eu amo quando o geral compartilha as opiniões aqui embaixo. O pessoal veio e me falou sobre essa pequena situação que passou um pouquinho imperceptível para a maioria das pessoas que estavam lendo o capítulo. Bem, o Snurf no começo da partida tá com aquele aspecto do despertar ativado, ou seja, a córnea ali do olho dele, que é a parte branca, tá preta. E se, ouça bem, o estilo de jogo do Ubers for justamente um adaptativo por meio do técnico deles, fazendo mudanças de acordo com a banda toca durante a partida. Claro que o hat-trick do Barô foi incrível e provavelmente funcionou por causa que não tinha como o Baixa saber dessa formação que eles tinham preparado comparada ali com o jogo do PSG. Eles não tinham usado isso contra o PSG, então não deu pra estudar. O que eleva ainda mais o quão incrível o Bashira foi, né? Mas seguindo essa linha de raciocínio, a perca para o PSG faria sentido. Eles não conseguiram encontrar uma fórmula de lidar com a reação química destrutiva entre o Shidou e o Rin e acabaram perdidos. Ainda tem aquele outro atacante, né, que vai mostrar e provavelmente vai ser inspirado num da vida real. Então, isso acabou resultando no fim nessa derrota. Só que serviu para que o entrosamento de ambos ali dentro do Ubers aumentasse e assim eles evoluíssem. O que acabou os levando à vitória através do Barô, que provavelmente não tinha jogado o primeiro jogo. Tu percebe as diferenças que há em cada uma das partidas do Uber? Sempre tem uma parada diferente, tá ligado? Dos acontecimentos. Comparado aos outros times que já jogaram, o Ubers é o que tem mais essas diferenças. É por isso que eu fico com esse sentimento de que vão nos surpreender de uma forma que ainda não foi tocada, tá ligado? Ninguém tá pensando sobre ela, ninguém ainda raciocinou muito bem. Eu mesmo tenho a ideia de que isso vai acontecer, mas não sei como vai vir. E véi, as previsões geral tão muito boas em cima do time, só que eu sinto que tem mais, sabe? E por isso eu queria saber o que você acha sobre todos esses tópicos tocados aqui no vídeo de hoje. Passa lá no canal secundário, se inscreve aqui no canal e faz essas coisas que todo mundo sempre sabe que os youtubers ficam enchendo o saco pra fazer. Sério, ajuda. Tamo junto. Grande abraço. Obrigado pelos 19 mil inscritos. Vamos rumo aí os 20 mil. Será que chega antes do final de março? Tanto faz, né? Mas muito obrigado, gente. Tamo junto. Tchau, tchau.